Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Assim mesmo sentados, vamos ler um texto da Palavra de Deus. Está em Salmos, número 27 e versículo 4. Eu agradeço desde já essa oportunidade. Salmos 27 e 4, que diz assim: Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, se eu até aí. Eu queria falar para a nossa juventude, para a nossa igreja, que realmente o povo assembleano ele adora pedir, né? Que dirá o jovem, né? Ah, Senhor, eu quero um carro, eu quero uma moto, eu quero uma casa. Quem é que não gosta de pedir algo para Deus, né? Eu quero uma esposa, eu quero uma esposa, aleluia. Aí eu pergunto para você, se Deus chegasse para você e dissesse assim: pede o que tu quiser, que eu te dou. A pergunta ela pode até ser simples, mas a resposta faz a gente pensar um pouco, né? E eu lembro aqui do cego de Jericó, o exemplo que ele deixa pra gente. Quando Jesus chega para ele e fala assim para ele: o que queres que eu te faça? Eu estava esse dia pensando, o cego podia ter pedido outra coisa. Ele sabia que era o filho de Deus, ele reconhecia que Jesus era o filho de Davi. Ele podia ter pedido para Deus: Senhor, eu quero ser rico. Senhor, eu quero que tu trate com todos aqueles que riam de mim quando eu era cego. Mas o que o cego lhe pediu? Senhor, que eu torne a ver. Qual foi o exemplo que ele deixou para nós? Ele pediu aquilo que era mais necessário para ele, que era tornar a ver. O exemplo de Salomão, 1 Reis 3:3. Deus chega para Salomão em sonho e fala: Salomão, pede o que tu quiseres que eu vou te dar. Aí Salomão fala assim: Senhor, eu acabei de assumir o trono, eu sou como uma criança, eu gostaria que Deus me desse sabedoria para eu entrar e sair diante desse povo, para discernir entre o bem e o mal. Diz que Deus se alegrou tanto com o pedido de Salomão, que Deus falou assim: olha, Salomão, como tu não pediu riquezas, glória, a morte dos teus inimigos, não só tu vais ser um rei tão sábio como nenhum outro, como eu vou te dar riqueza, e se tu andares como teu pai Davi andou nos meus caminhos, eu te darei longos anos de vida também. O exemplo de Jesus. Alguém lembra o que Jesus pediu para Deus? Lá no Getsemane, quando Jesus estava naquele sofrimento, Jesus fala assim para Deus, ele faz uma oração assim, Lucas 22:42. Senhor, Deus, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Aqui eu tiro a lição que Jesus está dizendo. Cálice aqui significa amargo sofrimento. Muitas vezes na nossa vida, o sofrimento é necessário, como foi necessário na vida de Jesus. Esdras, quando escreveu o Salmo 119, lá no versículo 71, ele fala assim: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. E no 67 ele conclui: antes de ser afligido, eu andava errado por aí. Agora eu guardo a tua palavra. E como então fazer a vontade de Deus? Como então eu pedir alguma coisa para Deus que seja o mais necessário para mim? Que Deus se agrade com o que eu estou pedindo. Aí eu volto lá no Salmos 27 e 4, que diz assim, que eu li para vocês: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei. Como eu devo buscar a Deus? 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Tá, André, mas até aí eu sei, eu preciso ser santo. O João 17:17 diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então eu preciso buscar mais a Deus. E de que forma eu preciso buscar a Deus? Eu vou deixar para vocês o exemplo de Moisés, lá em Êxodo 33:15. Deus, ele guiava o povo de Israel lá no Egito, e Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, não irá mais a minha presença na frente do povo, mas eu vou mandar um anjo. Vocês vão adentrar a terra que manda leite e mel, vocês vão ser livres dos inimigos, mas eu não vou mais na frente de vocês. O que Moisés fala para Deus? Senhor, não nos faça subir daqui, se a tua presença não for conosco. O que eu aprendo aqui com o exemplo de Moisés? Moisés estava dizendo assim: Senhor, independente se eu vou ter uma terra boa, que eu vou me alimentar bem ou não, independente se nós vamos morrer ou se nós vamos sofrer na mão dos nossos inimigos, a tua presença, Senhor, na minha vida é o mais importante. Foi o exemplo que Moisés deixou para a gente. Apesar de todo o sofrimento, jovem, o nosso olhar ele precisa estar voltado para Deus. Eu lembro de um irmão que chegou para outro irmão e falou assim: irmão, eu acho o irmão tão crente. Aí o irmão assim: mas por quê? Eu vejo sempre o irmão orando, o irmão jejuando, sempre na casa de Deus. Daí o irmão assim: muito pelo contrário, eu me considero tão falho, tão pecador, que por isso mesmo eu sei que eu preciso orar mais do que os demais. Eu preciso jejuar mais do que os demais. Eu queria dizer para você, jovem, não deixe que a faculdade, que os estudos, que o colégio, que um namorado, que nada impeça você de buscar mais a Deus. Que isso venha ser pelo contrário, que isso venha ser um incentivo para que eu e você devemos estar cada dia mais na casa de Deus, buscando o Senhor.
Provérbios 4,18 diz assim: o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que eu e você iremos brilhar cada dia mais, para que o povo lá do mundo possa olhar para a gente e venha dizer, como diz o Delei, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena servir esse Deus aí. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus. Já queria convidar a irmã Deise para preparar um hino. E